Gostaria de saber se a atração sexual somente existe porque estamos encarnados? Estou casado há mais de 20 anos. Nunca traí minha esposa, mas é difícil não ter pensamentos levianos quando se vê alguém muito atraente usando roupas muito sexy. E hoje vemos em todos os lugares, shoppings, na TV, no mercado e tudo mais. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Com vocês. Olha, sem dúvida nenhuma, o corpo físico, com as cargas hormonais que ele traz, ele impõe determinados impulsos sexuais mais pronunciados. E isso a gente evidencia quando a gente percebe que quando mais jovens, quando a gente é dotado de uma carga hormonal mais expressiva, existe um maior interesse sexual dos indivíduos. E à medida que a gente vai envelhecendo, que as cargas hormonais elas vão diminuindo, já se torna menos difícil você tentar fazer um equilíbrio das suas energias afetivas. Agora, o corpo, sim, o corpo exerce uma influência muito grande em cima desses nossos interesses. Mas o sexo está na alma, não está no corpo. Então, depois da nossa desencarnação, depois da morte, nós sentiremos menos apelo do ponto de vista sexual. Nós sentiremos menos interesse nas questões de cunho da sexualidade. Mas isso não vai sumir para muitos de nós. Há alguns de nós que não sentiremos maiores necessidades nesse sentido, porque já estamos indo numa esteira de equilíbrio desde aqui, então, chegando do lado de lá, não será muito difícil manter o equilíbrio. Alguns de nós não. Mantemos uma vida com muitas impulsividades, com muito impulso livre, e isso vai acabar gerando nas nossas almas conflitos. E aí a gente sabe, existem algumas obras que tratam sobre isso. Nós temos uma obra de Manuel Filomeno, eu deveria ter aqui na minha biblioteca, mas eu já não acho mais nada. Está aqui, este livro aqui, do Manuel Filomeno, chamado Sexo e Obsessão, mostra no mundo espiritual inferior uma quantidade grande de espíritos perturbados no campo da sexualidade, ou seja, foram para o mundo espiritual perturbados, não porque todo mundo vai, porque eram companheiros que durante a existência física viviam de uma maneira muito intensa esse tipo de preocupação. Então, a tendência é que a morte não nos transforme com uma varinha mágica. Então, se eu tenho aqui muitos interesses sexuais, tenho muitos impulsos, muitos desejos, muitas fantasias, é compreensível que eu leve isso para o outro lado da vida. Então, isso deverá também, muito provavelmente, nos acompanhar a depender de cada caso, tá bom? Aí tem uma parte final da pergunta dele, o que era, Sâmia? Tem um pedacinho Olha, final. Eu acho que é isso. Ele perguntou se a atração sexual acontecia só quando encarnado ou não, né? Uhum. O Rubens pode lembrar se tem alguma coisa no final da pergunta? O final da pergunta é o seguinte, aqui, ó. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que qualquer olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Aí ele pede, né, esclarecimento de como proceder com relação a isso. Com vocês. O que acontece? O grau de responsabilização nosso diante das coisas está ligado àquilo que nós pensamos e fazemos. No Evangelho segundo o Espiritismo,
acho que é o capítulo 10, ele traz umas discussões, capítulo 8, traz umas discussões sobre isso em que ele faz uma escala. Diz assim, tem aquele que pensa e age no mal, esse o mal está com toda a força. Há os que pensam e não agem no mal, mas pensa, mas não age, mas pensa, mas não age. Nesses o mal está sendo transformado em bem. O bem está se operando. E há aquele que nem sequer pensa no mal, porque o bem já se operou. Então, se a gente vive uma circunstância em que você ainda tem impulsos, mas esses impulsos eles não passam do aspecto do pensamento, já é um progresso. Porque no passado a gente não somente desejava, mas também agia. Então, são fases do mecanismo de desenvolvimento. Agora, tem que também medir que nesse olhar tem olhares de diversos níveis, né? Nem todo mundo que olha, olha com o mesmo nível de intensidade. Há os que olham com o desejo e que, se pudesse ter uma chance, assim agiriam. Há os que olham, mas não teriam o interesse de realmente praticar, mas olha. E tem os que olham e dizem, eita, isso aí é confusão. Vê, mas não se apresenta como interessado, mas percebe que ali tem uma pessoa. Eu tenho um amigo em Porto Velho que ele tem uma maneira muito particular de falar quando aparece uma mulher com uma roupa assim mais... Ele diz assim, eita, que aquela ali tem a... Como é que ele diz? A energia atrapalhada. Então, que Luiz Marques. Aí diz assim, tem a energia dela está atrapalhada. Então, a pessoa, sua a sensualidade dela, mas às vezes a pessoa enxerga, vê que mas não se apresenta. Puxa, mas se eu pudesse, eu estaria lá. Então, tem muitos níveis também, do ver e não fazer, do pensar com níveis de interesse diferentes. Tudo são graus de evolução. Agora, isso são etapas de desenvolvimento. Para a gente chegar no ponto onde o mal nem sequer passa pela nossa mente, é quando a gente está bem mais resolvido em termos de sexualidade, né? Uhum. E a proposta espírita é a da disciplina em todos os campos da nossa existência. A disciplina na alimentação, a disciplina no trabalho, no repouso, no lazer. Em tudo, nós temos que ter o equilíbrio. E na sexualidade também. Então, não existe no Espiritismo a questão do sexo é pecado, isso, aquilo, assim como não existe aquela história de que eu posso tudo. É o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Se nós nos disciplinarmos, e se disciplinar não é fácil, eu diria que são coisas de várias vidas, mas a gente tem que começar em algum momento. Se nós começarmos hoje a nos disciplinarmos, ou seja, prestarmos atenção nos nossos impulsos, nos nossos hábitos já cristalizados, que a gente nem percebe que existe, e começarmos a perceber, eu não quero mais essa proposta, seja em que campo for, nós vamos começando a nos desvincular desse desequilíbrio, seja no campo de fora. A gente não faz isso com alimento, quando a gente passa a vida toda fazendo besteira, o médico diz, ou você para ou você morre. A gente vai, reclama o primeiro ano, o segundo ano, no terceiro a gente se acostuma com essa nova alimentação. No campo do sexo isso é possível também, mesmo que a gente precise buscar auxílio, sim, auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico, do que for. No mundo espiritual, existe atração por afinidade, atração por amor, as almas se buscam, se unem por afinidade, mas não é aquela atração que depende dos hormônios, porque nós não temos mais o corpo físico, o que não significa que não exista romance, que não exista amor do lado de lá. Quando nós encarnamos, nós viemos com a proposta de sentir essa atração por afinidade, essa atração por amor, que se soma ao movimento dos hormônios que vem a atração sexual, que é isso mesmo, feito por Deus. Mas ela vem vinculada ao amor. Essa é a proposta, é o sexo vinculado ao amor, a escolha daquela pessoa querida.
quando eu me desvinculo disso tenho atração do sexo pelo sexo, eu não observo que isso é muito forte em mim, quase incontrolável e constante, então é o momento da gente parar e verificar o que está acontecendo. É normal nós acharmos pessoas bonitas, porque existem pessoas bonitas. Mas quando o fato de eu achar alguém bonito me desequilibrar por dentro, começar a movimentar a minha mente com pensamentos, porque eu tenho a mente, mas o pensamento eu crio, com pensamentos perturbadores que vão me prejudicar meu casamento, enfim, prejudicar a minha vida, então é o momento de eu buscar auxílio, seja na oração, seja na terapia, caso seja a minha vontade, que isso é importante, né? Querer isso, não é porque é pecado, nem por querer se manter no equilíbrio. Então, a gente pode buscar esse caminho do meio. Livro Vida e Sexo de Emmanuel, de Emmanuel, através de Chico Xavier, diz assim, só vou ler um pedacinho. Sexo não é proibição, mas educação. Não é abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não é impulso livre, mas responsabilidade. E para fechar, fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. Eu só quero botar mais uma coisa. Vou fechar de novo. Ele fechou, eu vou fechar de novo. Quanto à roupa das mulheres. Gente, é muito fácil botar a culpa na roupa das mulheres. Não são os meus hormônios, não sou eu. Não, a culpa é da roupa da mulher. Vamos tomar cuidado. Porque, sim, hoje em dia, por conta da moda, existe roupa de todo jeito. Não estou falando dos exageros, nós sabemos, né? Mas, no normal, a pessoa que traz em si os hormônios sempre à flor da pele, você pode ver uma pessoa vestida normalmente. Uma roupa super natural, a pessoa consegue imaginar e olhar além daquilo e coloca que não, é porque a calça dela é uma calça de lycra apertada e pronto, a culpa é da mulher. Então, tomemos cuidados, porque nós temos esse dom de não querer assumir as nossas dificuldades. Não estou falando de erro, de pecado, são nossas dificuldades. Vamos assumir. Por que o meu olhar é assim?